Bem-vindo ao estudo do Instituto Bíblico Voxer. Estudo de número 5, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Olá, bom dia, irmãos. Bem-vindo a mais um estudo do Instituto Bíblico Voxer. Hoje iremos estudar Mateus, capítulo 3. Esse capítulo de Mateus é um capítulo bem interessante. Vai falar de uns assuntos, um assunto quentíssimo, batismo com fogo. Você está curioso para saber o que é o batismo com fogo? Então, fique ligado no estudo de hoje. Iremos também ver um pouco da história de um homem conhecidíssimo do Novo Testamento, João Batista. Fique ligado no estudo de hoje. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos então prosseguir ao nosso estudo, a nossa caminhada aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, nosso estudo de número 5. E pega então a sua Bíblia, a sua caneta, seu lápis e vamos à leitura. Vamos ler então primeiramente o versículo do 1 até o final do capítulo. Lá já manda ver. Mateus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, a quem me agrado. Ok, nós temos aqui então a partir do versículo 1, Mateus começa descrevendo o aparecimento desse profeta chamado João Batista. E ele aparece aqui do nada. E é um pouco estranho para nós a menção desse texto aqui, porque se você voltar num capítulo anterior, Jesus ainda era uma criança e estava ali voltando do Egito. E de repente aqui ele é batizado. Se você não tomar muita atenção ao texto, você vai deduzir que Jesus ele foi batizado aqui enquanto era criança. Mas isso não é verdade. Aqui Jesus já tinha cerca de 30 anos de idade e Mateus ele pula, ele dá um salto na história, na cronologia. Ele não menciona fatos relacionados à infância de Jesus e já pula logo para o início do seu ministério. E no início do seu ministério, ele começa com a figura de João Batista. Se você olhar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos esses evangelhos começam também com a figura de João Batista. Por que eles começam com a figura de João Batista?
porque havia uma profecia, e essa profecia dizia que antes que o Messias, que o Cristo viesse, que o rei messiânico viesse, teria que vir alguém antes dele, alguém chamado o profeta Elias, alguém que era conhecido como o profeta Elias, deveria vir antes do Cristo preparar o caminho para ele. Então, se os apóstolos apresentassem de cara o Cristo, o Messias, e não apresentasse esse precursor, obviamente a sua mensagem seria rejeitada. Então, por isso, você vai encontrar nos 3 capítulos, nos 3 livros, na verdade, nos 4 evangelhos, você vai encontrar a pessoa de João Batista antes do início do ministério do Cristo, do Messias. É bem interessante prestar atenção nisso aqui. No versículo 1 até o 3, o texto diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Espera aí, vamos entender uma coisa. Alguém pregando no deserto, João? Não é complicado isso? Complicadíssimo. Como é que alguém vai pregar no deserto? Não tem ninguém lá para ele pregar? Pois é, pregar no deserto, no lugar onde não há pessoas, onde não tem ninguém para ouvir, mas era assim mesmo. João Batista, como um provável essênio, ele costumava a ficar isolado, vivendo em cavernas. E ele estava lá no deserto, próximo ao Rio Jordão, anunciando, pregando o arrependimento. E as pessoas iam até João Batista para ser batizado. Mas há um fato interessante também aqui. Se nós lermos de forma corrida, nós nem percebemos que tem essa expressão, pregando no deserto da Judéia. Mateus não colocou essa expressão aqui à toa, não. Por que ele mostra que esse João Batista estava pregando no deserto? Simplesmente porque, se você observar o resto do contexto, diz assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino messiânico está próximo, o Messias está chegando. Ele estava anunciando isso. Ele diz: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, João Batista era a voz que clama no deserto. Então, Mateus, espertamente, ele começou aqui o versículo mostrando que ele estava ali no deserto, clamando, preparando o caminho para o Senhor, preparando o caminho para o rei messiânico. Ele era o porta-voz, o arauto do rei, e vinha anunciando a sua chegada. Mas quem é esse João Batista que aparece do nada na história narrada por Mateus? Nós estamos lendo aqui o nascimento, a fuga para o Egito. De repente, aparece essa figura para lá de esquisita aqui no texto, e nós nem sabemos de onde veio, quem é esse cidadão. De fato, se nós não tivéssemos o Evangelho de Lucas em nossas mãos, nós não saberíamos nada a respeito desse tal João Batista. Mateus, ele não se preocupou em dar muitas informações a respeito dele. Então, se os irmãos quiserem ter mais detalhes, pode ler o livro de Lucas, que você encontrará detalhes a respeito do nascimento, da gravidez. Mas aqui, em resumo, esse João Batista, ele nasceu cerca de 3 meses antes de Jesus. Ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias, sua mãe era Isabel, e ele era aparentado de Jesus, talvez primo, talvez. É interessante notar que João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Lembra que Deus havia silenciado por 400 anos? Deus cerrou então aqui no profeta Malaquias, e de lá para cá, ou seja, de lá para Mateus, Deus se calou. Deus simplesmente não levantou um profeta. E se você então agora abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 em diante, você vai acompanhar comigo aqui o que o profeta Malaquias diz. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará
com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos se voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Observe que o profeta Malaquias, ele termina a sua profecia escrita aqui, declarando que que Deus ia enviar o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então, nós, ao olharmos aqui para o Novo Testamento, nós vemos que João Batista, ele é a ligação do Velho Testamento. Ele rompe aqui o silêncio, os 400 anos proféticos, ele é rompido aqui com João Batista. Na verdade, foi rompido com o pai de João Batista, Zacarias, quando ele estava prestando serviço no templo, e apareceu um anjo para falar com ele. Então, Deus rompe o silêncio ali, ou seja, e prossegue aqui com o profeta João Batista. João Batista, então, ele é considerado o último profeta do Velho Testamento. Veja aqui o que Jesus disse a respeito de João. Estamos aqui complicando um pouco a cabeça. Como assim? Profeta João Batista, Elias, são duas pessoas diferentes ou são a mesma pessoa? Mas veja aqui o que Jesus diz a respeito de João em Mateus capítulo 11. Depois nós vamos estudar esse mais à frente, mas vamos dar uma adiantada aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus está aqui abertamente declarando que João Batista é o Elias que havia de vir. Aquele Elias que estava prometido em Malaquias capítulo 4. Observe o que Lucas diz a respeito desse João também. Lucas 1:17 diz assim, que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, observe que lá em Malaquias dizia que esse Elias iria fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e aqui Lucas está mostrando que João Batista estava vindo no poder e no mesmo espírito de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e com isso mostrando que aquela profecia estava se cumprindo aqui na pessoa de João Batista. Meu irmão, pera aí então, como assim no Lucas capítulo 1, versículo 17, diz que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias? Isso quer dizer o que então? Que João era Elias reencarnado? Será que nós podemos dizer assim? Existe esse negócio de reencarnação? Aí complica, né? Como é que fica esse negócio aí? Pois é, esse texto aqui é um texto que os espíritas usam bastante. Certamente, se você já teve algum contato com um espírita, ele obviamente usou esse texto para te provar que existe reencarnação. É facinho de nós observarmos que o texto não se trata de reencarnação. Se você olhar para o Monte da Transfiguração, quando aparecem 3 personagens ali diante de Jesus, quem são esses 3 personagens? Quem são? Aparece ali Elias, certo? Aparece Elias e Moisés. E se você observar, o que acontece aqui? João Batista, ele tinha morrido alguns capítulos antes. E se você olha para o Monte da Transfiguração, quem aparece ali é quem? Elias ou João Batista? Quem aparece ali é João Batista. Não é João Batista, é Elias. Então, se João Batista é de fato Elias reencarnado, quem deveria aparecer naquele Monte da Transfiguração não era para ser João Batista, já que ele é a última reencarnação do profeta Elias. E o que nós vemos ali, aparece o profeta Elias juntamente com Moisés, e não aparece ali a figura do profeta João Batista.
Então não faz nenhum sentido entendermos que se trata de Elias reencarnado aqui. A ideia não é essa. A ideia é que ele ia no espírito, no poder, ou seja, com o mesmo ímpeto, com a mesma força. O mesmo espírito que operava em Elias no passado estava agora também operando em João Batista. Não se trata de reencarnação. E a Bíblia, ela condena a reencarnação. A Bíblia diz que depois que o homem morre, basta o juízo, não há mais o que fazer, não tem mais chance para a reencarnação, não há uma segunda chance. Ok, irmão. Então agora compreendemos melhor agora essa questão aí do espírito e no poder de Elias. Então, fique bem claro, meus irmãos, João não era o Elias reencarnado, ok? Bom, vamos prosseguir então para a nossa próxima pergunta. João Batista é o fundador das igrejas batistas? Batista era um sobrenome comum naquela região? Batista está mais para um nome português do que para nome judaico, né? Algumas pessoas se confundem. Eu já me fizeram essa pergunta aqui. João Batista é o fundador da sua igreja? Lembrando, aqueles que não me conhecem, eu sou de denominação batista e eu já ouvi essa pergunta feita a mim e alguns sites também. João Batista não é o fundador das igrejas batistas. O que significa a palavra batista? A palavra batista significa batismo. Então ela indica a ação, a característica desse João. Se você observar Marcos 1:4, quando ele vai tratar a respeito de João, ele traz assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento. O mesmo texto que nós lemos aqui, Marcos trouxe de outra maneira. Surgiu João batizando. Então, quando nós olhamos para João Batista, o nome Batista indica o quê? João, aquele que batiza. João, o batizador. É como se fosse um apelido que indicava uma ação que João exercia naquele tempo. Então, não era o sobrenome de João, como alguns pensam, né? Ele não era filho de Isabel Batista e de Zacarias Batista, não é isso. Ele recebeu esse apelido aqui devido ao batismo que ele estava pregando naquela região. Ok, irmão. Agora ficou bem esclarecedor. Então, Batista ali é como se fosse um apelido ali. As pessoas daquela época eles tinham o costume de fazer isso com o nome das pessoas daquela época, não é verdade? Sempre colocando esses, vamos colocar esses adjetivos ao nome das pessoas, né? Então, João Batista é aquele que batizava. Ok. Então, próxima pergunta. Qual a importância de João Batista no Evangelho de Mateus? Bom, como nós já vimos que antes que viesse o rei messiânico implantar o seu reino, deveria vir um precursor, um mensageiro, para preparar o rei, o caminho do rei, ou seja, uma espécie de um arauto. Nós já vimos isso aqui. Conforme nós estamos lendo aqui no profeta Isaías, o texto diz assim, Marcos citando o texto do profeta Isaías, diz assim: enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos seus pecados. Então, como nós vimos, havia uma profecia, como eu já disse, e uma profecia a respeito de João Batista, dizendo que ele viria para preparar o caminho do Messias. E se não houvesse esse precursor, se não houvesse alguém preparando um caminho, e de repente os apóstolos simplesmente apresentassem, olha, Jesus aqui, este é o Cristo, facilmente os judeus da época rejeitariam como Cristo. Por quê? Porque eles estavam, de fato, esperando primeiro a vinda do Elias e depois a vinda do Messias. Eles estavam esperando por esse momento, tanto que Jesus disse naquele texto que nós lemos, ele já veio, vocês estão esperando por alguém, e de fato ele veio. Quem tem ouvidos, ouça. João Batista, ele é muito importante dentro do Evangelho de Mateus, porque ele atesta
a qualidade do Messias, atesta a veracidade do Messias, do Cristo. Ele está aqui mostrando através de João Batista mais um cumprimento de uma profecia. Você vai perceber ao longo do Evangelho de Mateus que ele cita inúmeras profecias do Antigo Testamento, porque ele está escrevendo exatamente para os judeus e ele precisa provar isso para os seus ouvintes. Então, a importância é exatamente essa. Se surgisse o Messias sem ter um precursor, facilmente os judeus rejeitariam o suposto Messias. Então, Mateus ele quer provar que Cristo estava na condição perfeita de ser o rei messiânico. Agora vamos ler aqui o versículo 4, o versículo 6. O texto diz assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Então observa que Mateus ele começa a falar dessa figura aqui, até da maneira como ele se veste. Um agasalho que talvez você não encontra no Shimamura, um cinto que você não vai encontrar no Jasco, uma alimentação que não tem no Saizeria nem no Joyful. João Batista é uma figura ímpar naquele momento. Ok. E por que Mateus, então, ele destaca a roupa que João usava? Será que é porque aquela roupa era a roupa da moda daquela época lá, né? Por que Mateus dá tanta importância e destaca assim a roupa que João usava? A gente, ao passar os olhos correndo, a gente acaba despercebendo aqui, passa batida algumas coisas no texto. A intenção de Mateus em citar a roupa de João Batista é mostrar que ele, até mesmo na sua maneira de se vestir, era semelhante ao profeta Elias no Antigo Testamento. Se você ler Reis, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: eles responderam, ele vestia roupa de pelos e usava um cinto de couro. Olha a semelhança entre Elias e João Batista. Então o rei concluiu, era o tesbita Elias. Então Mateus está mostrando aqui que ele está tentando provar para os seus ouvintes que João Batista é de fato Elias, e ele está provando isso até mesmo a maneira dele se vestir, a sua maneira de agir, dá toda a indicação de que ele é de fato o Elias que haveria de vir. Ok, irmão. Então vamos ainda continuar aqui falando a respeito desse sujeito conhecido do Novo Testamento, João Batista. Bom, João Batista, porque nós sabemos que João Batista, esse Batista é porque ele batizava. Mas então João Batista ele inventou o batismo? Como ele conseguiu convencer as pessoas a se batizarem para a remissão dos pecados, sendo que eles ainda não tinham o templo e os sacrifícios para isso? Essa pergunta ela é um pouco complicada e deu trabalho aí para nós acharmos uma resposta, porque João Batista, será que ele inventou o batismo? Não. Primeiramente, essa é a mais fácil dentro dessa questão. Nós respondemos que não, João Batista não inventou o batismo. Os judeus eles já tinham o costume de batizar, mas dentro da perspectiva judaica era apenas um ritual de purificação. Só para os irmãos terem uma ideia, somente ali perto da região próxima do Mar Morto, que é uma região bem pequena, naquela região havia ali cerca de 8 tanques de purificação judaica. E os judeus, eles viviam se purificando, eles criaram uma mania, um hábito de se purificar a todo instante. Então, qualquer coisa que tornasse o judeu impuro, ele já ia para o tanque e se purificava, ou seja, se batizava. A palavra batismo significa imersão, então ele ia lá, se lavava. Por exemplo, de acordo com a lei de Levítico, se alguém tocasse algum animal morto, já era considerado impureza. E se o judeu tocasse, ele já corria para um tanque e se purificava. Se ele tivesse contato com uma mulher nos dias da sua menstruação,
também era considerado como algo impuro, também ia para esse tanque se purificar. Então a ideia de batismo, de alguém se lavando na água, é uma coisa que era comum dos judeus, não era algo estranho, não. Até mesmo os convertidos ao judaísmo, ou seja, aqueles que não eram judeus e se convertiam, eles passavam por um rito de purificação, uma espécie de batismo para entrar dentro do judaísmo. Essa ideia de batismo, então, ela já existia e João apenas dá um outro significado a esta cerimônia chamada batismo de arrependimento. Batismo de João, ele não era nem um batismo judaico, nem um batismo cristão. Ele era aqui o meio termo entre esses dois. O batismo de João se difere do batismo cristão, porque o batismo cristão ele tem mais profundas implicações da realidade espiritual do que esse batismo de João. Mas esse foi o batismo que iniciou, que deu ideia, que deu origem ao batismo cristão. E o fato de Cristo ter se batizado dentro aqui desse texto aqui nos mostra a origem do batismo cristão. Agora, respondendo à pergunta mais difícil, como é que João Batista conseguia convencer as pessoas a se batizarem para perdão dos pecados? Se os irmãos lembrar bem, havia um sistema sacrificial para remissão de pecados no Antigo Testamento. E João Batista está falando que bastava simplesmente se lavar. Isso era muito estranho para os judeus, não é verdade? Como é que os judeus vão aceitar uma mensagem dessa? Como é que João Batista conseguia convencer os seus ouvintes a isso? Por que eles se submetiam a um batismo dessa forma? Bom, os judeus, eles tinham templo ainda nessa época, mas o templo já estava fadado à falência. O templo já não tinha mais a Arca da Aliança. Ela se perdeu no Império Babilônico, quando a Babilônia invadiu Israel, Jerusalém, levou a arca. Não sabemos se os sacerdotes esconderam em algum lugar ou se levaram para a Babilônia, nós não sabemos, mas ela sumiu. Então, no templo, na época de Cristo, já não havia mais a Arca da Aliança. Então, alguns sacrifícios que exigiam que o sumo sacerdote aspergisse sangue na tampa do propiciatório já não era possível de se realizar. Tem outra questão. Deus já estava em silêncio há 400 anos. Deus não falava com o povo. Então aparece João Batista como um profeta. O povo então começa a dar ouvido a ele, porque Deus estava em silêncio. Se Deus estivesse falando o tempo inteiro, esses 400 anos, então João Batista seria facilmente rejeitado. Mas como Deus não falava e resolveu falar através dele, então o povo resolveu dar ouvido. Além de que havia uma forte esperança messiânica. O povo nessa época aqui estava aguardando de uma maneira muito ansiosa a vinda do Messias. De uma maneira bem especial, eles estavam esperando por esse momento. Por todos esses fatores aqui, todos esses fatores contribuíram para a aceitação do meio empregado por João Batista. Então os judeus tiveram essa aceitação exatamente por causa disso. O templo já estava fadado ao fracasso, à falência. Deus estava em silêncio, resolveu falar, então vamos dar ouvido. E havia uma forte esperança messiânica. Por essas razões, então. Agora vamos ler o versículo 7 e 9. O texto diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então agora João Batista está lá pregando, e muitos fariseus e saduceus se aproximam da localidade do batismo. Nós já sabemos quem são os fariseus, nós já sabemos quem são os saduceus, nós já aprendemos isso na primeira lição, e esses
essas classes religiosas aparecem aqui diante dele e ele recebe eles com raça de víboras, né? Não foi muito calorosa essa recepção. Chamam eles de serpentes de raça de víboras e diz: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O que estava em mente aqui? Depois nós vamos ver a questão do fogo aparecendo ali, mas na verdade o fogo já aparece aqui nesse texto. Você não está vendo fogo, mas ele está aí. Está vendo fogo aí, Jó? Não, ainda não estou vendo fogo nenhum, não. Primeiro, aqui na palavra ira já nos liga a fogo, a inferno. Mas o João Batista, quando ele pronuncia isso aqui, ele tinha na sua mente a ideia das plantações da época. Quando eles iam plantar alguma coisa em algum terreno que estava ocupado por ervas daninhas, aquelas ervas prejudiciais à plantação, o que o povo fazia então? Ateava fogo na plantação para matar a erva daninha. E o que acontecia? Muitas serpentes fugiam da chama. Naquele momento, as serpentes viviam entre as ervas daninhas, no meio delas, e quando elas sentiam fogo, elas corriam, elas fugiam. E João Batista chama eles: olha, vocês são serpentes. O que vocês acham que vocês vão conseguir fugir da ira que se aproxima? De maneira nenhuma. As serpentes conseguem fugir das chamas, mas vocês não vão escapar. E ele diz assim: agora deem frutos que mostrem arrependimento. Não era simplesmente o fato da pessoa se batizar estava suficiente. Ele estava exigindo frutos que mostrasse esse arrependimento. E depois ele aqui ataca a mentalidade dos fariseus e dos saduceus. Não pensem que podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Os judeus, eles criam cegamente que o fato deles serem descendentes de Abraão, esse fato lhes garantia a sua salvação. Eles eram salvos mediante a sua descendência. E João Batista está falando: não, isso aqui não quer dizer nada. Não serve nada o fato de vocês serem descendentes de Abraão. Se Deus quiser, ele pode fazer de pedra surgir filhos de Abraão. Isso não quer dizer nada. Então João Batista combateu os fariseus e os saduceus com veemência. Agora o versículo que o João gosta bastante, ele dá a sentença aqui aos fariseus e aos saduceus: o machado já está posto à raiz das árvores. Então observe que o juízo está iminente, já está posto, não vai pôr ainda, já está lá, prestes a cortar. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele já tinha exigido no versículo acima: deem frutos que mostrem arrependimento. Vocês não vão fugir da ira de Deus. Agora ele diz: sabe por quê? Porque o machado já está na sua raiz. E se a árvore de vocês não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. E João diz a característica do seu batismo: eu batizo com água para arrependimento. Agora ele vai dar a característica do batismo de Jesus: mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Essa expressão, levar as suas sandálias, ele está dizendo que ele é pior que um escravo. Os escravos, eles tinham essa responsabilidade de levar as sandálias dos seus senhores. Ele está falando: eu não sou digno nem de ser escravo desse Cristo, desse Messias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: eu batizo com água, mas esse que vem é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de levar as suas sandálias. Esse, o Cristo, o Messias, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 2 diz: ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. Então, irmão, chegou aquela hora daquela perguntinha lá que acho que todo mundo aqui está querendo saber, né? Então, o que significa esse batismo, né? Batismo com fogo. Pois no versículo 11 diz: eu os batizo
com água para arrependimento. João Batista falando, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, se referindo aqui ao Messias, né? Que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que aqui está se referindo a um único batismo, Espírito Santo e fogo junto, ou aqui são dois batismos distintos aqui, um com Espírito Santo e outro com fogo? E esse batismo com fogo aqui, o que ele significa? Essa pergunta é muito boa, porque esse texto aqui é um texto muito mal compreendido por muitos irmãos em Cristo. Nós amamos a todos, mas existem alguns irmãos que têm um pouco de dificuldade na compreensão desse texto. Se você for aí em 80% das igrejas brasileiras, e até mesmo aqui no Japão, e se você pegar o microfone e fizer essa pergunta, quem aqui quer ser batizado com fogo? Rapaz, você vai sair aplaudido de lá, a multidão vai gritar, vai vibrar, todo mundo vai dizer, eu quero. E você vai ver a aceitação desse batismo com fogo com facilidade. Mas do que se trata esse texto aqui? Esse texto está tratando de um batismo, de uma força que vai nos mover. Do que se trata realmente esse texto aqui? O que é esse batismo com fogo? Nós temos que olhar para o texto aqui, o versículo 11, nós temos que entender que Jesus ele é responsável por dois tipos de batismo. Um é o batismo com o Espírito Santo e o outro é o batismo com fogo. São dois batismos distintos, não são o mesmo batismo. E cada um tem o seu significado. O batismo com o Espírito Santo é a respeito da salvação, aquele batismo ligado à salvação. O crente ele é batizado e selado com o Espírito Santo no momento da sua conversão. Então, esse é um batismo. Mas há um outro batismo aqui que está mais evidente dentro desse texto, que é o batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo? O versículo 11 diz assim, eu os batizo com água para arrependimento. Mas vem alguém mais poderoso do que eu. Então, está vindo alguém muito poderoso. E no versículo 12, o texto diz assim, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que significa fogo nesse versículo aqui? Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Facilmente nós conseguimos observar que o texto está falando de um juízo, de um julgamento. Lembra que estávamos falando aqui em cima a respeito dos fariseus e dos saduceus? Diante deles, o machado estava posto à raiz das árvores deles, da vida deles. E se eles não dessem frutos, seriam lançados no fogo. Ou seja, esse fogo está ligado lá com aquela palavra que nós vimos lá em cima, ira. Agora pula para o versículo 12. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira. A sua eira é aquele estrado reto onde ficava a colheita. Então ele vai limpar ali. Ele vai juntar o seu trigo no celeiro, mas o que ele vai fazer com a palha? Ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Que fogo que nunca se apaga? O fogo do inferno. Então observe que no versículo 11, no versículo 10 e no versículo 12, a palavra fogo, ela significa juízo de Deus. E no versículo 11, ela significa o quê? Ela só pode significar juízo de Deus, porque ela está dentro do contexto. Eu não posso pegar a palavra fogo aqui e falar que significa outra coisa, que tem um outro significado. Que é uma unção especial que eu sinto, uma força que vai cair aqui na igreja, que vai fazer os irmãos pegar fogo. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está nos mostrando que Jesus ele batizará as pessoas de duas maneiras, ou com o Espírito Santo ou com fogo. Na verdade, toda a humanidade será batizada por Cristo. Todo mundo será batizado por Cristo. Aqueles que serão salvos receberão o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que forem condenados serão batizados com fogo. Lembra que a palavra batizar significa imergir? Então essas pessoas serão imergidas no fogo. Então nós não temos como
dar outro significado aqui. A hermenêutica não nos permite fazer isso. O texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto. A palavra tem que estar também ligada ao seu contexto. Versículo 10, fogo, juízo. Versículo 12, juízo. Versículo 11, só pode ser juízo. É muito claro isso aqui dentro do texto. Ok, irmão, ficou bem esclarecedor essa questão do fogo aí. Eu aqui não quero ser batizado com esse fogo aí. Não é verdade? Essa pergunta é fogo, hein? É muito fogo essa pergunta aí. Agora ficou bem claro aqui para nós, então. Obrigado pela resposta, irmão. Agora, vamos falar um pouco a respeito agora do batismo de Jesus. Versículo 13 em diante, Jesus aparece, então, para ser batizado. O texto diz que Jesus veio da Galiléia, ou seja, cerca de 100 quilômetros mais ou menos, e chegou até o Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo e disse: eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Ou seja, ele ficou assustado, né? E não é para menos. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui só para dar uma desmistificada aqui, se você procurar na internet alguma imagem relacionada a essa cena, você vai ver Jesus dentro da água, tá? Só que está errado. O texto diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Nos filmes aparece ele dentro da água, assim que ele afunda, ele sobe e aparece essa imagem. Está errado também. Aí vamos desmistificar a coisa aqui. Ok, então, bem esclarecedor. A respeito do batismo de Jesus, irmão, nós sabemos que o batismo ali que o João Batista ali, ele anunciava era o batismo do arrependimento, dizendo para as pessoas: arrependam-se. Mas depois, logo em seguida, a partir do versículo 13 ali, fala que Jesus foi batizado. Mas como assim? Se Jesus foi batizado, será que ele precisava se arrepender de alguma coisa, né? Jesus precisava se batizar? Não, Jesus não precisava se batizar, ele não tinha do que se arrepender, porque a Bíblia deixa muito claro que ele não cometeu pecado, ele não tinha então do que se arrepender. O que acontece aqui é que Jesus está se identificando com a mensagem de João Batista, e quando ele ele permite que João Batista o batize, ele está também aqui dando um início à prática do batismo cristão. Ou seja, ele está aqui servindo como modelo futuro do batismo que surgiria dentro da cristandade. É importante entender isso, que Jesus não tinha pecado, que Jesus não errou, ele não tinha do que se arrepender, mas a mensagem de João Batista se identificava com Jesus. Jesus se identificou com essa mensagem. João Batista, então, ele entende quando Jesus diz que deixa assim para que se cumpra toda a lei, toda a justiça, e João Batista, ok, então entendi, então batizou Jesus aqui, mas ele não precisava, porque ele não cometeu nenhum pecado. Agora aqui o versículo 17 é uma coisa, na verdade o versículo 16 diz assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós podemos claramente observar a pessoa da Trindade, a Santa Trindade, comparecendo aqui nesse momento. Nós temos o Filho sendo batizado, nós temos o céu se abrindo e o Espírito de Deus descendo como pomba, e nós também temos a voz do Pai nos céus confirmando, dizendo que ama, que se agrada do seu Filho. Nós temos uma aparição da Trindade aqui. Por isso nós negamos aquela ideia de que Deus é apenas um e que quando Jesus desceu à terra, o céu ficou vazio, e quando Jesus subiu,
e deixou o Espírito Santo, na verdade o céu continuou vazio. Essa é a ideia errônea que existe por aí. Nós vemos os três aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui selando a obra do Filho, dando início, dando start ao ministério de Jesus. Então nós vemos isso aqui nesse texto. E nós encerramos aqui esse estudo e deixando aberto a perguntas para os irmãos fazerem no texto. Nós temos aqui, ao analisarmos o versículo 7 e 9, nós vimos que os fariseus e os saduceus foram até João Batista diante dele. E o que são os fariseus e os saduceus? Os fariseus são os legalistas e os saduceus são os céticos, né? Eles não acreditavam em muitas coisas relacionadas à própria palavra de Deus. E eles foram para diante de João Batista. João Batista os chamou de raça de víbora. Às vezes nós agimos exatamente como os fariseus. Nós tentamos, com o nosso senso de autojustiça, garantir a nossa salvação. A nossa salvação não depende do nosso senso de autojustiça. Nossa salvação não depende disso. Nós devemos também demonstrar frutos de arrependimento. Nós não somos salvos, como o texto diz aqui, por causa de uma descendência. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Então nós vemos isso aqui. Não somos descendentes de Abraão, mas somos adotados como filho de Deus. E nós encerramos aqui o texto do capítulo 3 de Mateus. Ok, irmãos. Então, os irmãos fiquem à vontade para estar perguntando no chat. E lembrando que não faça as perguntas aqui nesse chat. Faça as perguntas lá naquele outro, que é intitulado Instituto Bíblico Voxer. Ok, irmãos? Obrigado, irmão, pela exposição. E não perca o próximo estudo do Instituto Bíblico Voxer. A paz de Cristo. Fiquem todos com Deus. Amém.